Boa noite, colegas. Boa noite, docente. Fazemos-nos presente para apresentar o trabalho referente aos documentos comerciais. Trabalho este que será apresentado pelos seguintes membros: Anel Paulo Golube e Michela Wilma Santiago. Dizer que o presente trabalho estará estruturado do seguinte modo. A priori teremos a introdução, os objetivos gerais e específicos, a definição dos documentos comerciais, a classificação dos documentos comerciais, os tipos de documentos comerciais, a estrutura de cada documento comercial, o Incoterm e o CIF. Dizer que o presente trabalho foi realizado com o objetivo de explicar sobre os documentos comerciais e foi tomado em consideração os documentos comerciais mais importantes ou mais usados nas entidades operacionais. Bom, iremos falar dos objetivos. Trazemos o objetivo geral e o objetivo específico. O nosso objetivo geral é explicar a importância dos documentos comerciais dentro da entidade. E o objetivo específico é identificar os tipos de documentos comerciais relevantes na entidade e também colocarmos em disponibilização as informações que são importantes sobre os documentos comerciais. O que são documentos comerciais? Documentos comerciais são impressos onde são registrados os fenômenos econômicos e financeiros com indicação das suas características qualitativas e quantitativas e que servem como base para os lançamentos contabilísticos e para a elaboração da informação contabilística. E os documentos comerciais classificam-se de duas formas. Temos os documentos internos e os documentos externos. Os documentos internos são aqueles que justificam as transações dentro da empresa. Temos a título de exemplo requisições de matéria de um departamento para outro. E os documentos externos são aqueles que justificam as transações dentro e fora da empresa. Temos a título de exemplo as notas de encomenda, fatura, VD, recibos. Dizer que iremos ilustrar aqui alguns dos documentos comerciais mais usados. A título de exemplo, temos a nota de encomenda, a guia de remessa, o talão de recepção, a fatura, a nota de crédito e nota de débito, a VD, recibo, cheque, operações com a letra e as livranças. E também trazemos um exercício prático. Na medida em que formos já a mencionar os documentos, iremos exemplificar cada documento comercial com base neste exercício prático. A Cumbesa Machine Limitada, com sede na Avenida 24 de Julho, número 1247, em Maputo, com o NUIT 165-5892, solicitou em 8 de março de 2003, através do documento número 364, que é a nota de encomenda, a Macanza Comercial Limitada, da cidade de Nampula, com o NUIT 462-35-614, sediada na Rua das Flores, número 647, para que em 30 dias e em Maputo lhe forneça as seguintes mercadorias. As mercadorias descritas. E em 20 do mesmo mês, o vendedor envia por via marítima a mercadoria solicitada acompanhada do documento número 160/03, que é a guia de remessa, que evidencia o fato de terem sido fornecidos só 960 metros de tecido por ruptura de estoque. E em 2 de abril, o comprador acusa a recepção da mercadoria nas condições mencionadas no envio através do documento número 635, que é o talão de recepção. E em 10 de abril de 2003, o vendedor enviou o documento número 366/03, que é para efeitos de liquidação, tendo em conta as seguintes informações abaixo descritas, e o documento número 363/03 é a fatura. E em 16 de abril de 2003, o vendedor enviou o documento número 23/03, que é a nota de débito,
que mencionava as despesas de descarregamento no Porto de Nacala no valor de 13.250 meticais e 166 sacos vazios não retornáveis a 235 meticais cada, não mencionados no documento número 366/03, que foi a fatura. Em 24 do mesmo mês, o vendedor enviou o documento número 16/03, concedendo um desconto de 5% sobre os produtos tributáveis. O documento número 16/03 é a nota de crédito. O comprador enviou o cheque número 145892 do Banco BIM em 6 de maio de 2003 pela metade do valor em dívida, tendo o vendedor emitido em 12 de maio de 2003 o documento número 898/03, dando quitação ao pagamento. O documento número 898/03 é o recibo. E em 20 de maio, o vendedor sacou a letra número 99/03 a 60 dias a favor do seu fornecedor Abdul Gulamo, avaliada por Abdul Sakur em 21 de maio de 2003, e que foi aceito pelo comprador 6 dias depois. O beneficiário endossou a letra em 28 do mesmo mês à Gani Comercial de Nampula. Passamos agora a proceder o preenchimento de cada documento comercial anteriormente descrito. Para dizer que antes do preenchimento daremos a conhecer o que é cada tipo de documento. A priori, ou seja, no primeiro documento achamos o documento número 364, que trata da nota de encomenda. Dizer que a nota de encomenda é um documento escrito no qual o vendedor e o consumidor registram o seu acordo sobre o objeto e o preço de venda. Dizer que o documento mencionado é emitido pelo comprador, em que neste indica ao vendedor a quantidade, a qualidade, o preço unitário e as condições de entrega e a modalidade de pagamento dos bens que pretende adquirir. Nota do preenchimento, nós teremos como documento nota de encomenda, do qual estará estruturado do seguinte modo. Teremos no canto superior esquerdo a descrição da empresa compradora e no canto superior direito a descrição da empresa vendedora. Teremos o nome do documento, o número e por baixo teremos a quantidade dos produtos pretendidos, a descrição dos produtos, o preço unitário. Por fim, no canto superior, ou seja, no canto inferior direito, teremos a assinatura e o carimbo do comprador. A guia de remessa é o documento que acompanha a documentação da carga a ser enviado para o destinatário. E esse documento, guia de remessa, é emitida pelo vendedor, que acompanha os bens até o armazém do comprador e serve para verificar se os bens que chegaram estão de acordo com a nota de encomenda ou não. E também temos o talão de recepção, que é devolvido pelo comprador ao vendedor após a recepção das mercadorias, que confirmam a recepção em bom ou mau estado das mesmas. Aqui temos um exemplo da guia do formulário guia de remessa. O documento este que é emitido pelo vendedor. O vendedor este que é a Macanza Comercial Limitada a favor do Kumbeza Machine Limitada, que é o comprador. Neste documento é colocado as quantidades que são enviadas, a descrição e o valor final. E no canto inferior direito deve ter a assinatura da empresa, que é neste caso a vendedora, e se caso tiver carimbo também. E aqui também temos o talão de recepção. O talão de recepção é o documento que o comprador envia para o vendedor a conferir
as mercadorias que foram encomendadas, se estão ou não estão em bom estado. Fatura. Dizer que fatura é o documento emitido para comprovar a venda do produto a crédito, ou seja, a prazo. É o documento emitido pelo fornecedor e destinado ao comprador. O que deve constar numa fatura? São esses elementos importantes que não podem faltar numa fatura. A título de exemplo, temos a data de emissão e o número sequencial. Identificação do vendedor ou prestador de serviço, isso é, o nome da empresa, a morada, o NUIT. Identificação do consumidor, onde deve constar também o nome do comprador, a morada, o NUIT. A quantidade e denominação dos bens ou serviços que o consumidor pretende adquirir, o preço líquido antes do imposto, as taxas aplicáveis e o montante do imposto devido, o motivo justificativo da não aplicação de imposto, se for o caso disso. Temos como exemplo o preenchimento da fatura, isso é, a fatura é emitida pelo vendedor, neste caso a Macanza Comercial, a favor do Combesa Machines. Temos aqui a sequência, os dados dos fornecedores e do comprador, a data do documento, a descrição da mercadoria comprada e as respectivas quantidades, o valor antes do imposto, os respectivos descontos concedidos, o valor base, isso é, o valor sobre o qual incide o imposto, o IVA 17%. Caso tenhamos mercadorias que não estejam sujeitas ao IVA, devemos mencionar o motivo da isenção, o artigo sobre o qual iremos suportar essa isenção e por fim teremos o valor total, isso é, o subtotal adicionado ao imposto, teremos o valor total da fatura. Não deve faltar na fatura, como jeito de autenticação, a assinatura e o carimbo da empresa vendedora. Bom, nota de débito. A nota de débito tem a finalidade de corrigir por mais-valia o valor da fatura quando o vendedor, por lapso, se esqueça de mencionar alguma despesa por conta do comprador ou até mesmo um erro do cálculo a seu favor. Aqui temos como exemplo a nota de débito. No canto superior esquerdo temos o vendedor a favor da Combesa Machine, que é o cliente. Temos que colocar o número da nota de débito, a data, e devemos colocar o erro, a exemplo. Aqui temos como exemplo 166. Bom, 166, que é a quantidade de despesa de descarregamento, tendo um valor total de 61.144 meticais e 40 centavos, valor este que acresce na fatura do cliente. Nota de crédito. Dizer que nota de crédito é um documento que retifica negativamente o valor da fatura ou da dívida, isso é, a favor do comprador. Enquanto que na nota de débito, ela serve para acrescer a dívida do cliente, a nota de crédito age de forma contrária. A nota de crédito serve para reduzir o valor da dívida do cliente. Valor este que pode ser originado por diversos motivos, tendo a mencionar alguns deles: o erro no preenchimento de fatura,
a troca de produtos, a devolução. Esses são alguns motivos que podem fazer com que se emita uma nota de crédito. Passando agora à nota de crédito, não irá fugir muito da regra de preenchimento dos documentos anteriores. Isso é, na nota de crédito deve constar, ou seja, a nota de crédito é um documento emitido pela Macanza, ou seja, a empresa vendedora a favor da empresa compradora, em que irá fazer referência do que ou do motivo que origina a nota de crédito. Para este caso específico, tivemos desconto de 5% dos produtos não tributáveis. Desconto esse que não foi introduzido na fatura. Para tal, irá se introduzir na nota de crédito, tendo o valor total de 18.782 meticais e 71 centavos. Bom, também temos o cheque, onde o cheque é uma ordem de pagamento à vista ou a prazo que é emitida por uma pessoa contra um banco, para que o banco pague uma determinada importância a uma pessoa ou entidade. E a operação com cheque envolve 3 agentes. O primeiro temos o emitente, que é aquele que emite o cheque. Temos o beneficiário, que é a pessoa a favor de quem o cheque é emitido. E temos o sacado, que é o banco onde está depositado o dinheiro do emitente. A título de exemplo, trazemos um exemplo de um cheque da Combenza Machine, que é o cliente, a favor da Macanza Comercial Limitada, que é o fornecedor, no valor de 1.880.768 meticais e 1 centavo. Após o fornecedor receber o cheque, existe uma necessidade de confirmar essa mesma recepção. Então, no que diz respeito à confirmação, o fornecedor passará um recibo que é um documento escrito pela empresa emitente para o consumidor que comprova o pagamento à vista. Isso é, a Macanza fez um pagamento e um jeito de comprovar esse pagamento é se emitindo um recibo. Dizer que o recibo é preenchido também na mesma ordem. O documento deve constar no canto superior esquerdo os dados da empresa emissora e os dados da empresa que faz o pagamento. Neste caso, foi passado um recibo no valor de 1.880.000 meticais e 760 meticais. Que valor é este que comprova o pagamento de 50% da fatura 366/03. Aqui também temos a letra. A letra é um título à ordem pelo qual uma pessoa, nesse caso o sacador, que é o fornecedor, ordena uma outra, o sacado, que é o banco, que lhe paga assim a um terceiro tomador, que é a pessoa a quem deve uma certa importância em uma determinada data. As operações com a letra são: temos o saque e o aceite. O saque é a ordem de pagamento dada pelo sacador a outrem, nesse caso que é o aceitante ou o sacado, para que pague a si a sua ordem. E também temos o aceite. O aceite é o ato pelo qual o sacado se obriga a pagar a letra na data do vencimento. Também temos o aval. O aval também é um documento comercial. É uma garantia dada por terceiro ao pagamento total ou parcial de uma letra. No caso do aval, nós temos o aval completo e o aval incompleto. Trazemos a título de exemplo do exercício prático um aval e um aceite. Podemos verificar, observar como é que é feito o aval e como é que é feito o aceite. Passamos agora para falar da livrança. Dizer que a livrança é um documento onde o consumidor e a empresa se comprometem a pagar um montante da dívida à entidade financiadora.
Este financiamento é suportado por um título de crédito no qual a entidade compromete a pagar a outra uma determinada quantia num prazo estipulado. Incoterms. Incoterms é um documento que estabelece regras internacionais de interação de termos comerciais. Bom, no Incoterms temos o transporte por rodovia, temos o transporte por linha férrea e o transporte marítimo. O transporte por rodovia temos o FOOT, que é o Free on Track, onde todas as despesas até o lugar do carregamento são por conta do vendedor. Significa que quem tem a responsabilidade de fazer o carregamento da mercadoria, quem tem a responsabilidade de fazer o carregamento da mercadoria não se responsabiliza. Bom, significa que quem tem a responsabilidade de fazer o carregamento da mercadoria é o vendedor, aonde o vendedor somente se responsabiliza pelo carregamento da mercadoria e não se responsabiliza pelo frete ou outras despesas que forem a incorrer no decurso. Transporte ferroviário, Free on Rail. Todas as despesas até a estação de expedição ou de destino são por conta do vendedor. Este tem a responsabilidade de fazer o carregamento da mercadoria na estação de origem, não se responsabilizando pelo frete e outras despesas que possam incorrer posteriormente. E aqui temos o transporte marítimo, onde no transporte marítimo temos o FAS, que é o Free Along Ship, temos o FOB, que é o Free On Board, e temos o CIF, que é o Cost Insurance and Freight. O CIF é que é usado aqui em Moçambique. Free Along Ship. Todas as despesas até junto do porto de embarque, ou seja, do destino, são de responsabilidade do vendedor neste termo. O FOB, o Free On Board, diz que todas as despesas até a colocação das mercadorias dentro do navio no porto de embarque são da responsabilidade do vendedor, aonde o vendedor deve se encarregar pelas despesas de expedição, que é o despacho, e o carregamento no navio sem que tal tenha que pagar o frete. CIF. Este termo é o mais usado nos nossos comércios ou nas nossas transações operacionais, em que esse mesmo defende que todas as despesas, frete, seguro e todas as outras que possam incorrer durante a transição dessa mercadoria até o porto de destino são por conta do vendedor. Significa que o vendedor tem a responsabilidade no pagamento do frete, seguros e outras despesas para que as mercadorias cheguem no porto de destino. E também trazemos algumas responsabilidades das empresas quanto ao CIF, e que são na alfândega do porto de origem ou no porto de destino, todas as despesas até a alfândega do porto são por conta do vendedor. E na porta da alfândega do porto de origem, toda a responsabilidade do vendedor termina na porta da alfândega do porto de origem, ocorrendo a partir daí as despesas por conta do comprador. No armazém em geral, o vendedor entrega as mercadorias no armazém e ficando estas à disposição do comprador, que terá de pagar direitos aduaneiros. Bom, dando fim à nossa apresentação, muito obrigada a todos. Atenção dispensada.